Terça-feira, 21 de abril de 2026, presidente Lula afirma que pode aplicar a reciprocidade contra a expulsão de um delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos e diz que Brasil e Portugal vivem melhor momento da relação bilateral e ironiza que Donald Trump deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. MEC lança ferramentas gratuitas de livros e idiomas para toda a comunidade. Em São Paulo, imóveis populares estão sendo usados para aluguel de temporada e a prática já é investigada como possível fraude. Imigrantes que buscam regularização passam a noite em frente à prefeitura espanhola. Donald Trump diz que não quer estender cessar-fogo e que espera ótimo acordo com o Irã. Procedimentos estéticos, aumento de complicações, acende alerta e pressão por regras mais rigorosas no Brasil. O CNT Jornal está no ar. Olá, boa noite para você. O presidente Lula fez um giro pela Europa desde a última sexta-feira, com agendas na Espanha, Alemanha e agora em Portugal. O país foi a última parada do presidente antes do retorno ao Brasil. De um lado, grupos de portugueses e brasileiros que se reuniram perto do Palácio de Belém, em Lisboa, para protestar contra a presença de Lula no país. Do outro, simpatizantes em apoio ao presidente, também ao redor do mesmo local. Lula aproveitou o encontro com o primeiro-ministro português para afirmar que agora Brasil e Portugal atravessam o ápice nas relações bilaterais. Nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal. Na reunião com o primeiro-ministro, eu disse para ele que ia conversar com meus ministérios para conversar com as nossas indústrias e é muito importante, parte das coisas que o Brasil vai negociar com a União Europeia, que uma parte dela possa ser construída aqui em Portugal. Porque aí sim, nós estaremos fazendo parceria séria, fazendo que seja o jogo de ganha-ganha. Mesmo com o recorde de 500 mil brasileiros em Portugal em 2023, o país endureceu as leis migratórias. Novas regras aprovadas pelo parlamento dão fim à nacionalidade automática para filhos de estrangeiros nascidos em solo português e aumentam para 7 anos o prazo de residência para brasileiros pedirem a cidadania. Mas o assunto xenofobia ainda foi evitado pelo primeiro-ministro português. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a um ou outro episódio, ou mesmo algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido de forma global muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável. Isto não significa que não possa ter havido aqui ou lá um foco de perturbação que é natural numa comunidade. Lula ainda falou sobre a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Ressaltou que ele abriria um mercado de mais de 22 bilhões de dólares e criticou o Parlamento Europeu, que moveu recursos para impedir a entrada em vigor do acordo, mas exaltou a ajuda de Portugal. E esse acordo começa a funcionar a partir de 1º de maio, de forma provisória, porque o Parlamento Europeu entrou com recurso da Justiça da União Europeia para tentar evitar, o que eu acho um erro. Durante a visita, Lula ainda defendeu novamente o multilateralismo contra tendências protecionistas e cobrou mudanças estruturais da ONU. Para o presidente, a entidade perdeu a força política e demonstrou incapacidade em mediar guerras de forma eficaz. Lula ainda ironizou o presidente norte-americano Donald Trump. O que a gente vê todo santo dia, declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra.
aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. O governo norte-americano expulsou dos Estados Unidos o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho. Ele atuava junto ao Serviço de Imigração e estava envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, do PL, condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ramagem ficou 2 dias preso por questões migratórias. O governo americano afirmou que nenhum estrangeiro pode contornar pedidos formais de extradição. O pedido de extradição do ex-deputado foi feito em janeiro e, desde então, está sem resposta. O presidente Lula comentou o caso durante a viagem à Europa. Acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Nesta terça-feira, 21 de abril, o Brasil celebra o feriado de Tiradentes, uma das datas cívicas mais importantes para o país. A data marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, em 21 de abril de 1792. Ganhou o apelido de Tiradentes por exercer a profissão de dentista amador, extraía dentes, na região de Minas Gerais, antes de se tornar um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento que defendia a independência do Brasil em relação a Portugal. Tiradentes era militar e ativista político. Ele acabou sendo o único condenado à morte entre os participantes da conspiração, tornando-se um símbolo da luta por liberdade. Décadas depois, com a proclamação da República, Tiradentes foi reconhecido como herói nacional, representando a resistência contra a opressão e o desejo de autonomia do povo brasileiro. Por isso, o 21 de abril é feriado nacional, uma data para relembrar a história e refletir sobre os valores de liberdade e cidadania no país. Hoje, a figura de Tiradentes também é lembrada em escolas, monumentos e cerimônias oficiais em todo o país, reforçando a importância de preservar a memória histórica e compreender as origens da formação do Brasil. E você vai ver a seguir, MEC disponibiliza aulas de inglês e espanhol em nova plataforma digital. Neste mês, o Ministério da Educação lançou 2 plataformas de ensino gratuitas, uma voltada para idiomas e outra para leitura. O conteúdo está disponível para toda a população, basta ter cadastro na plataforma gov.br. Aprender inglês sem pesar no bolso. O Ministério da Educação lançou uma nova plataforma digital que vai oferecer cursos gratuitos de idiomas, totalmente online. A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar o acesso ao ensino e a qualificação profissional em todo o país. Pela plataforma MEC Idiomas, os alunos terão acesso a cerca de 800 aulas de inglês e espanhol, com conteúdos que vão do nível básico ao avançado. O conteúdo é dividido em módulos, com etapas de aprendizagem, permitindo que o estudante avance no próprio ritmo, mesmo sem experiência prévia no idioma. Para acessar é necessário ter uma conta no gov.br. A proposta do MEC é democratizar o ensino de idiomas à população e reduzir barreiras de acesso para quem não pode pagar por cursos particulares. Além das aulas, a plataforma também traz recursos interativos para reforçar o aprendizado, como testes de nivelamento, exercícios ao final de cada módulo e até ferramentas de inteligência artificial para ajudar na prática da conversação. A proposta é acompanhar o estudante desde o primeiro contato com o idioma até níveis mais avançados, ampliando as oportunidades acadêmicas e no mercado de trabalho. O Ministério da Educação ainda lançou uma biblioteca digital com cerca de 8.000 livros gratuitos, entre obras clássicas e contemporâneas. Os títulos podem ser emprestados por até 14 dias. O download é temporário, mas com possibilidade de renovação. A plataforma oferece recursos como marcações, anotações e destaques de texto.
A biblioteca digital Mac Livros já pode ser acessada. A ferramenta Mac Idiomas deve começar a funcionar nos próximos dias. As duas plataformas fazem parte de um conjunto de ações do governo federal para ampliar o ensino online no Brasil. A expectativa é que novos idiomas também sejam incluídos futuramente, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa. O que era para garantir moradia a quem mais precisa virou motivo de alerta em todo o país. Imóveis de programas habitacionais estão sendo usados para aluguel por temporada. Uma prática que pode ser irregular e já está sendo investigada em diferentes regiões. A reportagem mostra agora como esse desvio pode comprometer políticas públicas e trazer consequências para quem descumpre as regras. O que era visto como uma forma de renda extra agora levanta um alerta no país. Imóveis de programas habitacionais estão sendo anunciados em plataformas de aluguel por temporada, uma prática que pode ser irregular. Em São Paulo, o tema já é investigado. Uma CPI apura fraudes em habitações de interesse social e mais de 100 casos envolvem suspeita de locação por curta temporada. E a regra é uma só: imóveis com subsídio público devem ser usados como moradia fixa, mas na prática, esse limite nem sempre é respeitado. Imóveis de programa habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, têm uma exigência clara: devem ser usados como moradia permanente do beneficiário. A legislação proíbe expressamente a locação, a cessão e o uso para fins comerciais. Isso inclui as plataformas de aluguel por temporada. Quem faz isso está violando o contrato assinado e desviando um benefício público que foi concedido com dinheiro do contribuinte. As consequências podem ser severas. O beneficiário pode perder o imóvel e ter que devolver os valores recebidos e até responder por crime. Enquanto isso, cidades como Rio de Janeiro e Salvador avançam na regulamentação do aluguel por temporada. A ideia é organizar o setor e garantir concorrência justa com hotéis e pousadas. Países como a França, Holanda, os Estados Unidos obrigam a plataforma a verificar a situação legal dos imóveis antes de publicar o anúncio. No Brasil, esse debate ainda engatinha. A gente ainda não tem mecanismos que sejam fáceis e sejam objetivos para que o Airbnb ou qualquer outra plataforma possa verificar se esse imóvel está ou não está apto a ser lançado ou disponibilizado na plataforma. A tendência é que essas plataformas passem a ter uma corresponsabilidade, sendo obrigadas a cruzar dados públicos com os anunciantes quando essas informações estiverem de mais fácil acesso. No plano federal, a reforma tributária também endurece regras. Locações de curta duração podem passar a ser tratadas como serviço de hotelaria em alguns casos. Especialistas alertam para um impacto que vai além da lei. Cada imóvel desviado para uma ferramenta dessas é uma família que ficou sem acesso à moradia. O programa tem fila de espera. Não estamos falando de um contrato descumprido apenas. Estamos falando de alguém que ocupou o lugar de quem não precisava. A criatividade financeira tem um limite. E esse limite aqui se chama o interesse público. Entre o direito de propriedade e o interesse público, o desafio agora é encontrar um equilíbrio e garantir que políticas de moradia cumpram o papel para o qual foram criadas. E a discussão segue avançando no país, com novas regras e maior fiscalização sobre o uso de imóveis em plataformas digitais. Bom senso, né? Hora de saber como fica o tempo nesta quarta-feira nas regiões sul e sudeste do Brasil. Paraná e Santa Catarina seguem com tempo firme. Já no Rio Grande do Sul, dia de sol, mas com nuvens e chance de chuva. Curitiba, mínima de 13, máxima de 26. Balneário Camboriú, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em São Paulo, o sol predomina. No Rio de Janeiro e Minas Gerais, o céu fica parcialmente aberto. São Paulo, mínima de 14, máxima de 29. Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 31 graus. A seguir, Netanyahu afirma que Israel e Estados Unidos eliminaram a ameaça nuclear iraniana, enquanto o cessar-fogo se aproxima do fim. E Donald Trump afirma ser altamente improvável que o cessar-fogo com o Irã seja prorrogado.
Donald Trump diz que não quer estender o cessar-fogo. Na Espanha, o governo começa a regularizar a situação de milhares de imigrantes ilegais. Confira o nosso giro internacional de notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é altamente improvável que ele estenda o cessar-fogo de 2 semanas com o Irã se um acordo não for alcançado. Segundo o jornal americano Bloomberg, uma delegação está a caminho da capital paquistanesa para uma segunda rodada de negociações com o Irã. No entanto, as negociações de paz entre os dois países, previstas para acontecer no Paquistão, seguem incertas. Do lado dos Estados Unidos, a previsão é que o vice-presidente DJ Vance viaje hoje ao Paquistão. A presença dele foi uma das condições exigidas pelo principal negociador do Irã. Nesta terça-feira, o presidente americano acusou o Irã de violar o cessar-fogo várias vezes. Horas depois, disse que espera um ótimo acordo e que não vai estender a trégua. Em meio às tensões e incertezas, hoje o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel e Estados Unidos eliminaram o que ele descreveu como uma ameaça imediata do Irã, que, segundo ele, estava prestes a desenvolver armas nucleares. Hoje, fomos compelidos a agir em conjunto com o nosso grande aliado, os Estados Unidos, contra o Estado terrorista por excelência, que buscou e, de fato, estava prestes a desenvolver arma terrorista definitiva, bombas nucleares, disse Netanyahu em uma cerimônia que marcou o Dia da Memória de Israel em Jerusalém. Israelenses em Tel Aviv e Jerusalém permaneceram imóveis enquanto uma sirene soava por 2 minutos em todo o país para marcar o Dia da Memória nesta terça-feira. Uma cerimônia oficial ocorreu no Monte Herzl, em Jerusalém, para homenagear os soldados mortos. Na Espanha, o governo começa a regularizar a situação de milhares de imigrantes ilegais. A decisão do governo da Espanha vai na contramão de outros países europeus, como o Reino Unido, Alemanha e Portugal, que anunciaram recentemente políticas anti-imigração. Na esperança de conseguir a regularização para permanecer no país, estrangeiros passaram a noite em frente à prefeitura da cidade de Almeria, no sul do país, à espera de conseguir a documentação espanhola necessária para se candidatar a um programa de anistia. A regularização significa obter estabilidade e a possibilidade de trabalhar legalmente e contribuir plenamente para a sociedade espanhola. 1/5 da população espanhola é de estrangeiros. São mais de 10 milhões de pessoas. Estima-se que cerca de 800 mil sejam ilegais. Eles atuam em setores como agricultura, turismo e serviços, que são pilares da economia local. O rei Charles e outros membros da família real visitaram hoje o Museu Britânico para ver os projetos finais de um memorial nacional em homenagem à Rainha Elizabeth. Hoje, a saudosa rainha completaria 100 anos, monarca britânica com o reinado mais longo da história. Ela nasceu em 21 de abril de 1926 e permaneceu no trono por 70 anos, antes de falecer em setembro de 2022, aos 96 anos. O príncipe Charles, a rainha Camila, o príncipe Edward e sua esposa Sophie, duquesa de Edimburgo, estavam presentes. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também compareceu. A visitação fez parte de uma série de eventos nos quais a família real britânica participa para marcar o que teria sido o 100º aniversário da falecida rainha. E no final da tarde, o presidente Donald Trump, atendendo a pedido do Paquistão, decidiu prorrogar o cessar-fogo com o Irã e mantém o bloqueio marítimo no Estreito de Hormuz. E agora nós vamos à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, instabilidade no norte e nordeste e tempo mais aberto no centro-oeste do país. No norte do país, o tempo fica mais instável, com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva, especialmente no Amazonas, Pará e Amapá.
Manaus, mínima de 24, máxima de 29. Belém, mínima também de 24, máxima de 31 graus. No Nordeste, apesar do sol, instabilidades também devem marcar o dia em várias regiões, principalmente no Ceará, Bahia e Maranhão. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 31. Salvador, mínima de 23, máxima de 28 graus. Já no Centro-Oeste, o tempo fica mais aberto. Mato Grosso e Goiás têm dia de sol entre muitas nuvens. No Distrito Federal, pouca nebulosidade. Cuiabá, mínima de 24, máxima de 33. Goiânia, mínima de 20, máxima de 29 graus. A seguir, com mais denúncias, avanço da regulamentação e busca por proteção. O que muda nos procedimentos estéticos invasivos no Brasil? O crescimento acelerado dos procedimentos estéticos no país tem trazido um novo desafio, o aumento das complicações. E isso já impacta diretamente a atuação médica, em meio ao avanço de discussões no Congresso e no Conselho Federal de Medicina sobre o que, de fato, deve ser considerado ato médico. A busca por procedimentos estéticos não para de crescer, mas os riscos também. Dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo mostram que as denúncias quase dobraram em um ano. Foram 248 em 2024 para 472 em 2025. Por trás dos números estão intervenções cada vez mais populares, como aplicações de botox e cirurgias plásticas. Procedimentos que, quando mal executados, podem trazer consequências sérias para a saúde. O principal problema quando esses procedimentos são realizados por profissionais não médicos está na capacidade efetiva de avaliar o paciente de forma completa e principalmente de agir corretamente quando houver alguma complicação. Em procedimentos invasivos, não basta executar a técnica. É preciso saber identificar as contraindicações, reconhecer sinais de gravidade e tomar medidas imediatas, se necessários, por intercorrência. É nesse cenário que avança em Brasília o debate sobre a regulamentação dos procedimentos estéticos invasivos. A lei pode passar a definir com mais clareza quem está habilitado a realizar esse tipo de procedimento. E isso é relevante porque dá mais segurança para o paciente e mais previsibilidade aos profissionais e também, sem dúvidas, facilita a fiscalização. Hoje esse tema ainda está em debate no Congresso, mas a tendência é justamente buscar regras mais objetivas para as atividades que envolvem risco à saúde. Com o aumento das complicações e das denúncias, outro movimento ganha força entre os profissionais: a busca por seguros de responsabilidade civil. Diferente de outras áreas médicas, aqui o Estado muitas vezes ele é visível, ele é subjetivo, completamente relacionado à autoestima do paciente, o que eleva o risco de questionamento quanto à adequação da prática médica e a expectativa de resultado. Na prática, esse seguro funciona como uma ferramenta de proteção patrimonial e jurídica. Ele costuma cobrir aquelas situações de acusação de erro médico, complicações decorrentes de procedimentos, insatisfação com o resultado, inclusive os custos de defesa do profissional acusado. Porque muitas vezes, mesmo tendo agido corretamente, esse profissional pode ter que responder a uma demanda judicial ou administrativa. E esse seguro vem justamente nesse suporte, permitir que esse profissional contrate um bom advogado, pague os custos de defesa, pague uma eventual perícia, se defenda da melhor forma possível. Enquanto as regras avançam, fica o alerta. Procedimentos estéticos não são apenas questões de aparência. Envolvem saúde, responsabilidade e, cada vez mais, a necessidade de segurança para quem realiza e para quem confia. A gente observa que o aumento no número de denúncias de judicialização da área estética também altera a forma que os profissionais trabalham. Hoje em dia existe muito mais rigor na documentação clínica. Prontuários médicos cada vez mais robustos, termos de livre consentimento cada vez mais completos, maior transparência na comunicação com o paciente, alinhamento de expectativas, tudo isso como ferramenta de gestão do risco, juntamente com a contratação do seguro. Portanto, esse seguro de responsabilidade civil profissional deixa de ser um mero gasto e passa a ser uma ferramenta estratégica de proteção e de tranquilidade, tanto para o profissional da área da saúde quanto para os pacientes. A orientação é sempre buscar profissionais qualificados e se informar antes de qualquer procedimento. Quando o assunto é saúde,
todo cuidado é essencial. Por hoje é só. Boa noite para você. Até amanhã.